nossa confiança está no Deus de Jacó. Salmo 20, versículo 7 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Queridos, nosso irmão e o rei, nosso irmão e rei, nosso querido Davi, ele ainda quando jovem, ele foi presenteado com uma rica experiência, quando ele enfrenta o imponente, o arrogante, gigante Golias. E olha, o jovem Davi, quando enfrentou este robusto e aparente, invencível filisteu, ele o fez em meio à incredulidade de seus irmãos e dos seus compatriotas. Ninguém estava muito acreditando, né, em Davi. Aliás, estavam piamente sem acreditar. E Davi, quando fez isso, quando ele enfrentou o gigante, ele proferiu a esse gigantesco inimigo as seguintes palavras, que se encontra em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, do versículo 45 ao 47. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Sabemos o final da história, sabemos que houve aqui uma cachapante vitória de Davi, pois Davi, ele lançou uma pedra, lançou com sua tiradeira e atingiu a testa daquele filisteu e o fez de tal forma que ela ficou cravada, e assim aquele filisteu foi morto. A lição, queridos, está mais do que clara, ela está claríssima aqui. Ou seja, Davi, ele experienciou o quanto é magnífico depositarmos a nossa confiança no Senhor. Esta mesma lição, Davi, ao assumir o trono de Israel, ele ensinou também ao seu povo. Ele ensinou o quanto devemos, o quanto é satisfatório nós confiarmos em Deus. Davi os orientou ao seu povo para que eles fossem soldados hábeis e também corajosos. Sim, corajosos. Contudo, em suas batalhas, e não foram poucas elas, antes de confiar na sua coragem, na coragem deles, nas suas habilidades como guerreiros, eles, antes disso, eles deveriam depositar toda a sua esperança no Senhor e a Ele render toda a glória em todas as vitórias que haveriam de ter e tiveram. Ou seja, as vitórias não seriam do povo de Israel, mas a vitória seria sempre do Senhor. Então, queridos, o Salmo 20 era uma oração em que o povo de Israel fazia antes do rei sair para a batalha, quando ele ali coordenava todo o exército. Então a nação de Israel, estando em pé de guerra, o rei Davi, antes de sair com seus soldados para o campo de batalha, ele oferecia sacrifícios. Assim, quando Davi estava oferecendo esses sacrifícios, juntava-se a ele um grande número de súditos, e ali eles desejavam-lhe sucesso e vitória. E dessa forma, nos versículos de 1 a 5, temos aqui o povo clamando ao Senhor para que este dê vitória ao rei e o proteja. E, queridos, ante esta oração, o rei sente-se então completamente motivado,
e plenamente encorajado. Está aí o fato de como é bom, como um líder de uma igreja, saber que existe todo um corpo orando por sua vida, pedindo para que ele haja segundo a direção de Deus, e que ele possa ser protegido pela graça e pela misericórdia de Deus, para que ele possa ser bem-aventurado, abençoado naquilo que faça na obra do reino. Olha quão bom e motivacional é isto para um líder. Um líder não precisa de reuniões motivacionais, de autoajuda. Um líder, ele precisa da ajuda que vem do alto. Mas um líder precisa também saber que há um corpo ao redor orando para que por sua vida o nome de Deus, o Deus, o Senhor dos Exércitos, seja glorificado em meio às suas muitas e inúmeras batalhas. Portanto, queridos, quando Davi se sente motivado mediante aquela oração, ele se sente completamente encorajado. Ele responde no versículo 6 o quanto ele está confiante que o Senhor irá intervir em seu favor. Toda a confiança demonstrada por Davi acende nos corações do povo a convicta certeza de que Deus haverá de livrá-los com vitória sobre o inimigo. Ou seja, a motivação daquele povo orando por Davi, pedindo graça sobre o rei. Aquele povo orando ao Senhor, pedindo que Deus o proteja. Davi se sente motivado, encorajado. E o fato de Davi responder a essa motivação, se ver encorajado diante dos olhos daquele povo, a recíproca é verdadeira. Eles também, da mesma forma, começam a se motivar e encorajar. Ou seja, uma coisa ajuda a outra. Isso responde o quanto somos necessitados, evidentemente, em primeiro lugar, de Deus, mas também da unidade entre os irmãos. O quanto é necessária essa unidade, o quanto é necessário que haja em meio ao corpo de Cristo o interesse pela vida do próximo, pelas suas necessidades. Então, queridos, Davi travou inúmeras batalhas em suas vidas, e graças a estas batalhas, a essas muitas batalhas, é que podemos ter em mãos este salmo para nos favorecer, para que venha em nosso favor diante de todos os nossos embates. Você está passando por embate? Lê o Salmo 20. Você está passando por uma grande luta? Leia o Salmo 20. Aí está uma prova do quanto é necessário que passemos por lutas, para que da mesma forma que fomos consolados, possamos em nossas experiências, ou seja, com propriedade, consolar aqueles que de consolo necessitam. Como é que você pode me auxiliar numa dificuldade se você nunca passou e não sabe o que eu estou sentindo? É muito mais fácil alguém poder me consolar, aquele que passou pela necessidade, foi consolado por Deus, e pelo seu consolo venceu aquela prova, e vai me ajudar, vai me consolar. Que este salmo venha nos trazer entendimento do quanto é importante sabermos que nossas lutas, elas devem estar em sintonia com as lutas de nosso Senhor. Ou seja, é preciso discernirmos bem para que lutemos a luta do Senhor, pois assim teremos a plena e absoluta certeza que seremos vitoriosos. Sabe por quê? Porque estando nós lutando, não segundo as nossas vontades e motivações, pois haveremos de batalhar, haveremos de ter muitas batalhas. Entretanto, o que precisamos ter em mente é que a batalha que nós temos que batalhar, essa batalha é do Senhor. É Ele que batalha por nós, através de nós.
No final, quando tudo isso acontece, iremos ser vitoriosos, mas a vitória é do Senhor, ainda que Ele te use para essa vitória. E é assim que Ele faz. Ora, queridos, se temos a certeza que nenhum dos propósitos do Senhor pode ser impedido, se temos cá, e falamos tanto isso, até cantamos, que agindo Ele, Deus, ninguém pode impedir, se temos consciência em nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, que se Ele é por nós, ninguém haverá de ser contra nós, nos resta somente tirarmos toda a nossa confiança de nós mesmos, essa confiança presunçosa, e só e somente só confiarmos no Deus de Jacó. Portanto, dito isto, vamos ao texto do Salmo 20. O versículo 1 diz: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Que gloriosa oração é este salmo. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. Quão maravilhoso é termos convicção de um Deus tão misericordioso, que ainda que em meio aos estrondosos trovões das tempestades, as tempestades de nossas vidas, no entanto, jamais os ruídos ensurdecedores de nossas tribulações, nunca jamais poderão impedir que o Senhor ouça as nossas orações. Aleluia, glória a Deus. Queridos, a vida do Filho unigênito de Deus foi marcada por muitos embates. O profeta Isaías pré-anunciou o Filho de Deus, o Messias, aquele que haveria de vir, veio. Ele pré-anunciou, dizendo que ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. Em meio a todos os seus embates e batalhas, houve uma especificamente que ocorreu no jardim do Getsemane, o levando a sofrer, e sofrer de tal forma, ao ponto de seu suor tornar-se como gotas de sangue. E não fosse só isso, mas também quando fora pendurado na cruz, recebendo sobre ele nada mais ou tudo isso que os pecados de todos os seus remidos, o que implicou também experimentar toda a justiça, toda a justa ira do seu Pai, e assim por ele foi abandonado. Por 3 horas se viu só, separado de Deus. Porém, queridos, ao final dessas questões, desses sofrimentos, desses embates, ele brada dizendo que tudo fora consumado. Ou seja, é como que ele dissesse: nada e ninguém o impediu de estabelecer a vitória. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o Filho de Deus, o santo, o justo, aquele que é poderoso, veio sobre ele embates os quais nenhum ser humano poderia enfrentá-los, inclusive como ele enfrentou, ou seja, sem abrir a boca, sem murmurar, sem reclamar, completamente calado. Ele foi levado como um cordeiro ao matadouro, e diante de seus algozes, torturadores e carrascos, não abriu a sua boca. Quem entre todos os lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, o cordeiro obediente de Deus, não tem tido em seus dias embates? Você é um remido? Você é um salvo? Quem de vocês, salvos, remidos, lavados pelo precioso sangue do Cordeiro Santo de Deus, quem de vocês não tem tido embates nos seus dias, e profundos embates? Quem dentre estes agraciados pelo poder glorioso do Evangelho
Evangelho não tem ao percorrer o caminho do discipulado cristão, visto seus dias ensolarados sob um lindo céu azul e num só momento transformar-se num dia completamente obscurecido, sombrio, tempestuoso e agitado. Como quem diz, mas ia tudo tão bem. Glorificado seja o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos deu livre acesso a Yahvé, ao Senhor dos Senhores. Ele nos deu livre acesso ao grande eu sou, ao Senhor dos exércitos. Nos deu acesso para nos prostrarmos e assim nos entregarmos em oração diante das ameaças, das afrontas e dos perigos, na certeza que temos um Senhor que nos socorre ante os momentos de angústias e de tribulações, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Mas para que isso aconteça em nossas vidas, Ele precisou passar por tudo quanto passou. Então continua o salmista, e ele agora vai dizendo: o nome do Deus de Jacó te proteja. Como seus remidos que somos, ao crescermos no conhecimento do Senhor, crescermos no conhecimento do Senhor, repito mais uma vez, crescermos no conhecimento do Senhor. E crescer no conhecimento do Senhor não é só conhecer a parte teológica, mas é conhecer também a esse Deus em meio ao que nós conhecemos teologicamente, nas nossas experiências, na prática diária de nossas vidas. Eu conheço Jesus Cristo, eu sei teologia, eu sei isso, eu sei aquilo outro, eu sei o dia que saiu, eu sei a queda do homem, eu sei como ele caiu, eu sei quem foi, o que é que significa isso, o que é que significa aquilo, eu sei tudo isso, mas não tenho experiências com Deus, em meio a tudo que sabe. E quando começa a ter essas experiências em meio a tudo que sabe, começa a querer duvidar daquilo que tudo diz que sabe. Portanto, como seus remidos que somos, ao crescermos no conhecimento do Senhor, saberemos somente aí, no conhecimento, com a prática, com as experiências, nós iremos saber aí o quão Ele é bom, o quão de fato Ele é misericordioso, o quão de fato Ele é justo e quão de fato Ele é compassivo e gracioso. Não é só no blá blá blá, não. Ele é misericordioso, mas eu sei, porque eu vivi momentos e experimentei da sua misericórdia. Amém, glória a Deus. Ele é gracioso, é graça, mas você sabe de fato por que é graça. Naamã, no capítulo 1, versículo 7, diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia, Ele protege os que nele confiam. Quanto mais soubermos a respeito do Senhor, muito mais iremos a Ele em oração, com convicta confiança que Ele haverá de nos ouvir conforme a sua vontade e sua vontade. O Senhor haverá de punir, sim, Ele haverá de punir todos quantos são rebeldes, e quanto a isso não há quem possa resisti-lo. Não há quem possa. No entanto, queridos, o Senhor é bom para todos quanto creem. Portanto, nele confiam, tendo-o como refúgio e fortaleza, e dessa forma, por ele são protegidos. Como remidos, devemos ter nossa confiança no Senhor. Estamos vivendo momentos muito difíceis. Temos visto homens fervendo seus cérebros a fim de encontrar uma solução para estes embates.
Um diz que se resolve de uma forma, já o outro afirma que não é assim. É com cloroquina, o outro diz que não, com cloroquina mata. A outro diz que é com quarentena, mas com quarentena também não dá certo, porque a economia vai ser um desastre e vai matar muito mais ainda. Ou seja, os homens estão fervendo suas mentes, procurando uma saída, uma solução, e nada encontram. Nenhuma resposta e solução efetiva foi encontrada, absolutamente nenhuma. No entanto, observamos uma população colocando sua confiança nestes pobres e perdidos homens. É o que eu tenho visto. Toda uma população. Deixa eu reiniciar aqui o. Só um minuto, queridos. O Instagram reiniciou mais uma vez, certo? Estamos vivendo então um momento de uma população que está completamente confiando na mão desses pobres e perdidos homens, que estão fervendo com suas mentes, estão buscando uma saída e nada encontram. Estão dizendo que o que é bom é isso e o que é bom é aquilo. E no fim, até agora nada efetivamente solúvel. A população está à sorte de todos eles. E esta população envolve toda sorte de religiosos, inclusive evangélicos, dizendo que nestes fracos e limitados homens é que está a confiança deles. É eles que vão resolver tudo. É assim desde que começou o coronavírus. Eu estou falando especialmente pelo Brasil, para não deixar mais complexa a minha explicação. Esse coronavírus veio e estes homens estão à frente, se achando autossuficientes e dizendo que as suas decisões, os seus pensamentos é que vão resolver, é que vai ser a última palavra para que tudo isso seja resolvido. E até agora absolutamente nada foi resolvido. Nada foi resolvido. A igreja não tem observado isso. Eu tenho falado insistentemente que a igreja não tem atentado, eu falo a igreja de Cristo, ela não tem atentado ao que o Senhor quer nos falar através desse processo, deste momento. Nós estamos diante de um momento, queridos, em que a justa ira de Deus está sobre a terra, não por completa, esta ira está misturada com misericórdia. Ele ainda tem misericórdia, não é o fim, mas a igreja não está atentando para isso. A igreja, ao invés de dizer, Pai, o que é que eu tenho que fazer, a igreja está ao contrário, está dizendo ao Pai o que ele tem que fazer. Pai, faz assim. Pai, faz desse jeito. Pai, acaba com esse vírus. Pai, acaba assim. Ela não está dizendo, Pai, o que é que eu tenho que fazer? Ou melhor, Pai, de que eu tenho que me arrepender? Pai, o que está errado na minha conduta? A igreja deveria estar utilizando do Salmo 139, dizendo, Senhor, sonda-me e conhece-me bem, e vê em mim o que há de errado, que tem desagradado a ti. É isto que a igreja tem que fazer. Mas a igreja não tem feito. E sabe por quê? Aí sabe o que acontece? Em meio até, eu estava pensando esses dias, estamos agora vivendo uma crise política, em meio a uma crise de saúde, em meio a uma crise de economia, e a igreja não atenta. Aí sabe o que Deus está fazendo? Está mexendo nos deuses de vocês, idólatras, inclusive evangélicos. Nos deuses de vocês, nos seus políticos, que vocês endeusam. Como sendo eles a resposta e a solução para tudo em suas vidas.
Voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor dos Exércitos. Coloquemos nossa toda confiança nele. Estamos numa batalha, estamos. Mas quem vai batalhar por nós é Ele. Glória, Ainda que através de nós, mas é Ele. Diante disso eu refleti também sobre quão tolo sou eu, de não colocar toda a minha confiança no Deus de minha salvação. Assim como estes pobres e essas iludidas multidões confiam em seus políticos, ou seja, nos seus deuses. Versículo 2. Do santuário te envia auxílio e de Sião te dê apoio. Todos quanto não conhecem o favor gracioso de Deus, estes confiam no que é efêmero. Eles confiam em seus recursos, eles confiam no seu dinheiro, eles confiam nas suas posses, eles confiam em suas armas. No entanto, aqueles que foram agraciados por Deus, jamais eles desprezam o auxílio que vem do santuário, ou seja, que vem dos céus, que vem do trono do Altíssimo. A fé e confiança verdadeira nos leva a ter esperança no socorro, mas no socorro que vem do céu. E sabe por quê? Porque nós já entendemos que tudo mais na terra, e eu espero que você tenha entendido isso, que tudo mais na terra, nada pode fazer por nós, nada mais pode fazer. A resposta, eu volto a dizer, cadê os chefes de estados? Cadê o maior dos presidentes que existem nesse planeta? Está perdido, sem saber o que fazer. O nosso da mesma forma, os ministros também, se engalfiando, combatendo uns com os outros, cada um dizendo que tem a resposta certa quando não tem. E sabe por quê? Porque a única resposta certa é a que vem de Deus. Por isso, não somente ele está afetando a população através desse coronavírus, para que abram suas mentes, em especial a dita Igreja de Cristo, mas para que também parem de ser idólatras de homens, Aqui enxergamos a grande distante diferença entre a fé e a incredulidade. Aqui está completamente o contraste delas, fé e incredulidade. Os incrédulos buscam ajuda e socorro nas suas tribulações pela razão. Mas se acaso esses meios racionais, esses meios lógicos, esses meios que são palpáveis e que são visíveis, se esses meios eles vêm a falhar, logo o que acontece? O desespero entra. E sabe por quê? Porque não conseguem enxergar absolutamente nada além de tudo quanto eles confiam. Eu confio no meu dinheiro, o dinheiro acabou, não resolveu. Pronto. Aí eu confio agora no meu poder político, nas minhas influências políticas. Isso vai resolver. Aí nada resolve. E agora, não, eu vou procurar isso, eu vou procurar aquilo, meu amigo, meu irmão, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, eu vou procurar alguém para que me ajude. E tudo isso falha. O que é que acontece? Olha para um canto e olha para o outro. Pela sua incredulidade, por não ter fé, se desespera. Porque disse, pronto, agora é o fim. E acabou. Nada há mais solução. Aí está o ponto da incredulidade. Nada conseguem enxergar, porque suas visões são turvas, suas visões são opacas, suas visões são embaçadas. Os incrédulos só conseguem enxergar suas visões.
Os incrédulos só conseguem enxergar e só conseguem enxergar tudo quanto aquilo que está à frente dos seus olhos, o que está à vista, o que conseguem ver. Já os que creem, e os que creem por uma forma verdadeira, ou seja, por uma fé verdadeira. A natureza dessa fé faz, ante os embates e turbulências acirradas, enxergar que a ajuda, ela vem do céu. Portanto, quando estes vêm, conseguem enxergar que nada nesta terra pode socorrê-los em suas angústias, em suas tribulações, eles passam daí em diante a orar aos céus na certeza que é de lá que vem o socorro bem presente. Aí está a diferença da fé e da incredulidade. Quem vive pela fé não vive pela vista. Quem vive pela fé vê além, vê até os céus e vê até o santuário de Deus. Eu não estou falando aqui em templo. Esse é o firme fundamento da fé, queridos. O firme fundamento da fé é a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, versículo 1. Versículo 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Os reis naquela época ofereciam sacrifícios que, se acaso fossem aceitos, iriam definir seu sucesso nas batalhas. A única oferta que nos garante sermos aceitos por Deus, queridos, a única e nenhuma mais, é nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo foi nossa oferta, que nos deu vitória sobre as batalhas infernais. Todas as ofertas de Cristo, elas foram completamente aceitas como um aroma suave. A sua vinda do céu à terra, com tudo mais que isso representou, são ofertas, olha, inesquecíveis e sublimes. O sacrifício do Senhor, ele foi plenamente realizado em todos os aspectos de sua gloriosa paixão. Tudo, cada detalhe aconteceu, foi realizado. A sua humilhação que o trouxe do céu à terra, foi realizado. A sua gloriosa paciência em se permitir, como Deus, passar 9 meses no ventre de uma virgem. O simples local do seu nascimento, uma estrebaria. A desconfortável e pobre manjedoura, aonde lhe deitaram. A sua viagem completamente estressante, em fuga para o Egito, por conta da perseguição daquele que haveria de vir e veio. Seus ensinamentos, seus sermões, seus milagres, as muitas ofensas com as quais fora ofendido, não somente a de chamarem Jesus de glutão e bebedor de vinho, mas também de acusarem que ele tinha parte com Satanás, com Beelzebul. Aqui estão boa parte de todas as tuas ofertas, Senhor, que não somente são lembradas, mas são completamente inesquecíveis. Inesquecíveis. Aleluia, glória a Deus. Seu sacrifício foi completamente aceito. Na verdade, seu sacrifício foi plenamente satisfatório.
unicamente satisfatório. O sacrifício da coroa de espinhos que encravou em sua fronte, os grandes pregos que transpassaram seus membros, a vergonha da visão das multidões de soberbos que assistiam seu calvário, a vergonha da sua morte, o vinagre sobre seus lábios completamente ressequidos, o odor fétido terrível da morte e do pecado da humanidade que caiu sobre ele, sobre si, a dor do seu corpo completamente listrado pelo covarde chicote, como que uma terra quando é sucada pelo arado do agricultor. O queimou em sua santa face. O queimou em sua santa face pelo tapa que lhe foi desferido. Que grande e santo holocausto, que grande e santo sacrifício, que sacrifício sem mácula, visto que ele era um cordeiro sem mácula, sem mancha, era único e perfeito. O perfeito sacrifício, sim, o único e aceitável. Glória a Deus, aleluia. Deus providenciou o sacrifício do seu Filho, para que possamos contar com Ele em nosso favor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Haveremos de ter embates e tribulações em todas as intensidades, entretanto lembremos, tragamos à mente, que com fé acreditamos a nós o sacrifício de Cristo, e assim apresentamos ao Senhor a nossa confiança nesse sacrifício, que Ele, Deus, Ele mesmo providenciou. Por esse sacrifício, nós vencemos o diabo, o pecado e a morte. Ora, se Deus não poupou seu próprio Filho, se Ele não propôs o seu próprio e único Filho, mas antes por mim e por você que creu, que acreditou, que teve fé, o entregou, porventura não irá Ele nos dar graciosamente, com Jesus, vitória sobre todas essas coisas? Eu creio, aleluia. Deixa vir quando ouvir coronavírus, deixa vir H1N1, deixa vir, façamos nossa parte, e tenha certeza que aquele que é fiel, Ele fará a parte dele, por nós e através de nós. Versículo 4 e 5. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. O desejo do rei era que Deus lhe concedesse sucesso em suas petições, que tivesse vitória em suas batalhas. Em Cristo obtivemos a vitória das vitórias. Nós vencemos o pecado, nós vencemos Satanás, nós vencemos o mundo e a morte. O salmista diz: saudaremos tua vitória. Na versão King James de 1611 diz assim: nós nos regozijaremos na tua salvação. O povo, antes mesmo do rei retornar da batalha em vitória, esse povo já estava pulando de alegria. De antemão eles já estavam se alegrando. Assim, queridos, tem que ser com os remidos do Cordeiro. Você é um remido, você é um salvo,
Você foi lavado pelo precioso sangue de Jesus. Então, independente do que haveremos de enfrentar em sua caminhada terrena, jamais devemos nos sentir desesperançados, mas teremos que viver de antemão, antecipadamente, alegres em sua salvação. Nós haveremos de viver confiantes no Senhor, em quaisquer circunstâncias. Afinal, foi exatamente pela fé. É exatamente pela fé que nós vimos de antemão a vitória ser obtida completamente na cruz do Calvário. Glória a Deus. A incredulidade leva muitos a lamentarem pelo velório e sepultamento antes de uma pessoa vir a óbito. A incredulidade leva muitos já a ficarem lamentando: meu Deus, e o velório, e agora o sepultamento, como vai ser triste, e a pessoa ainda viva. Mas isso se trata de incredulidade. A verdadeira e salvífica fé leva, e neste caso, a poucos, não muitos. A incredulidade leva muitos, mas a fé leva poucos, porque são poucos que a têm. Não sou eu que estou afirmando, mas é a palavra que está dizendo. Então a fé leva poucos a alegrar-se, a se alegrarem, ainda que tudo leve à sepultura. Mas a cova, queridos, para aqueles que têm fé, para aqueles que creem, não será o destino final, pois nós, ou você, ou eu, se cremos que se somos de fato remidos, somos aqueles que ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Aqui está uma declaração de fé: erguermos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Aqui está uma declaração de fé, uma declaração de confiança na vitória, pois antes mesmo da batalha começar, o povo já iria levantar as bandeiras em sinal da vitória que era certa. Assim os cristãos devem estar sempre com suas bandeiras levantadas, pois Deus, Jeová, é a nossa bandeira, queridos. Deus, Jeová, é a nossa bandeira. E sobre todas as coisas, ainda que elas sejam as mais críticas, ainda que essas coisas que venhamos enfrentar sejam as mais negativas, ao ponto de nos levar inclusive à morte, contudo, sobre todas estas, segundo as Escrituras Sagradas e a fé no Cristo, Filho de Deus, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. E agora o versículo 6 e 7. O povo orava pelo rei para que obtivesse sucesso na guerra. E agora aqui está o rei respondendo. Nós vamos ver isso nos versículos 6 e 7. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Completamente encorajado por seus interesses e interesses sinceros, e pela oração também do seu povo, o rei então fica irradiante de alegria. A alegria pela certeza que o Senhor haverá de lhe suprir o necessário a fim de socorrê-lo, intervendo com o poder de sua gloriosa mão direita. Na época de Davi, o poder bélico que fazia um exército ser muito temido
dava-se pela quantidade de carros de guerra que eram equipados com foices muitíssimo afiadas. Foices essas que eram capazes de cortar um homem pelo meio. E isso era o orgulho das nações inimigas vizinhas. Era nisso que eles se orgulhavam. Era nisso que eles se tornavam autoconfiantes. Entretanto, o povo de Deus, o povo de Israel, eles tinham como defesa incomparavelmente superior o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É muito fácil depositarmos nossa confiança nas coisas efêmeras e condicionais, que estão condicionadas, tais como nossas riquezas, tais como nosso trabalho e nossas capacidades físicas e intelectuais. É muito fácil depositarmos nossa confiança nestas coisas. Contudo, a verdadeira segurança está apenas no Senhor, naquele que é fiel, naquele que não muda. Pois Ele é o mesmo Deus em que Davi confiou. E esse é o mesmo Deus que hoje nós confiamos. Aquele que é o eu sou, aquele que é o autoexistente, aquele que é o autossuficiente, aquele que é o soberano, imutável, onipresente, onipotente e onisciente, aquele que é fonte inesgotável de poder e glória, a Ele seja nossa adoração, e que jamais venhamos desonrá-lo com a nossa incredulidade, ou mesmo confiando em pobres, fracos e finitos homens. Você está pensando que você só desonra Deus se você cometer aqueles pecados capitais? Desonra. Mas quando você passa a ser, quando eu e que você passamos a ter atitudes de incrédulos, de homens e mulheres que não têm fé, que não exercitam sua fé, nós desonramos a Deus. Quer ver outra coisa? Quando você desonra a Deus e eu desonro a Deus, é quando nós, em vez de confiarmos nele, nós confiamos em pobres homens, fracos, frágeis. Ah, eu vou resolver com fulano, eu vou resolver com cicrano, a honra e a glória é de Beltrano. Você está desonrando, você está tirando a glória do Deus da sua salvação. Certa vez em minha vida, me vi muito sozinho. As únicas companhias que desfrutavam eram só e somente só muitos e gigantescos problemas. E deixa eu dizer, problemas esses que foram frutos colhidos da minha semeadura. Eu estava muito cansado. Aliás, eu não somente estava afadigado, mas eu estava completamente perdido. Eu estava sem rumo e sem saber mais o que fazer. Eu pensava comigo mesmo, o que eu vou fazer? Talvez você esteja perguntando, isso deve ter sido quando ele ainda não era crente, quando ele ainda não tinha se convertido. Não, foi quando eu já era crente. E eu perguntava para mim mesmo, o que eu vou fazer agora? Na minha percepção, entendia que devia continuar minha caminhada cristã e adorar a Deus. Muito bem, palmas, tinha que continuar mesmo. De fato, não havia erro em continuar a fazer isso, a adorar a Deus, a ir para os cultos, a pregar ou qualquer outra, ou a evangelizar. Entretanto, eu deveria, antes de adorar ao Senhor, orar a Ele, para nele buscar saber qual era a vontade dEle. Eu tinha muitos pedidos a fazer ao Senhor, mas ocorre que eu precisava saber se os meus pedidos
estavam de acordo com os planos do Senhor para daquele momento em diante. Eu tinha muito a pedir, mas eu precisava saber quais eram os planos deles para mim. E os planos deles para mim teria que ser uns planos que o glorificassem. A questão é, meus planos, os seus planos, estão alinhados, estão harmônicos com os planos do Senhor? Ou você só está feito um tagarela, ou como uma tagarela, pedindo, e sem chegar, Senhor, o que tu queres de mim? Eu estou perdido, eu estou desnorteado, me mostra o caminho, eu não sei o que fazer. E deixa eu dizer uma coisa, quando eu me lembro daqueles momentos, eu me alegro. Mas peraí, foram momentos ruins? Não, foram péssimos, terríveis. Talvez seja de novo sua pergunta, mas como é que pode alguém se alegrar por momentos difíceis, terríveis, péssimos? Naquele momento eu não tinha mais nada, como também nada mais tinha para que eu pudesse buscar ajuda e socorro. As portas se fecharam completamente, não tinha uma porta que eu batesse que ela abrisse, não tinha uma ligação que eu fizesse que fosse atendido. Eu não tinha mais nada, como também nada mais tinha para que pudesse buscar ajuda e socorro, exceto a minha maior riqueza, exceto a minha maior fortaleza, exceto o meu maior e mais certo socorro, bem presente, que nunca, jamais me abandonou. Como é bom nada mais ter, contudo ter a graça de conhecer o único Deus vivo e fiel, o Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Como é bom você parar e ver que nada mais você tem, mas ao mesmo tempo você agora começa a enxergar que você tem, na verdade, é tudo. Porque você tem Cristo, você tem aquele que é o Criador do céu e da terra, você agora tem o único em quem pode de fato confiar, o único em que pode me fazer e pode fazer você caminhar com tranquilidade, ainda que em meio às muitas necessidades e lutas. Eu não tinha mais carro e nem cavalos, mas eu tinha e continuo a ter, por pura misericórdia e graça, o melhor. Eu tinha e tenho a meu Deus, o Deus de Jacó, a quem eu confio. E por fim, versículo 8: eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Pastor Charles Spurgeon, ele comenta o seguinte: o mundo, a morte, Satanás e o pecado todos serão esmagados sob os pés dos campeões da fé, enquanto aqueles que se apoiam nos braços de carne serão envergonhados e para sempre confundidos. O mundo, a morte, Satanás e o pecado, todos serão esmagados sob os pés dos campeões da fé, enquanto aqueles que se apoiam nos braços de carne serão envergonhados e para sempre confundidos. Os que se erguem pautados em suas presunções, os que se erguem pautados e fundamentados em suas soberbas,
e nos seus orgulhos, achando-se completamente autossuficientes, estes cedo ou tarde vacilarão e cairão. Contudo, quando nos prostramos e nos colocamos humildemente diante de Deus, em ponto de reconhecimento que quão somos necessitados dele, do quanto nós somos erguidos por sua mão de graça e no seu poder, e somente no poder que é dele estaremos firmes para o louvor da sua glória. No poder meu? Não. No seu? Não. Continuaremos firmes no poder de Deus para o louvor da sua glória. Todos os dias, os remidos levantam-se sob a misericórdia eterna de Deus e vestem suas armaduras para enfrentarem mais um dia o mundo com todo o seu sistema, com toda a sua cobiça, que fazem nossos olhos brilharem. Que tenhamos em mente, que nunca venhamos nos esquecer de nos pôr diante dele de joelhos e orar ao Senhor o Salmo 20, e então afirmarmos de forma convicta que, embora muitos confiem em carros e outros em cavalos, contudo a nossa confiança está somente no Deus de Jacó, o Deus da nossa salvação. Vamos orar? Amém. Ó Deus, a Ti elevamos mais uma vez nossas vozes e colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Queremos reconhecer, Pai amado, quão fracos somos. E reconhecer que em meio a essas fraquezas, ó Deus, nós temos tido atitudes de incrédulos. De homens e mulheres que dizem ter fé, quando na verdade não a praticam em suas vidas, não a exercitam em suas vidas. E portanto, Deus, nós pecamos contra Ti, nós Te desonramos. Mas Deus, nos ajuda, Pai, que nós possamos nunca esquecermos que Tua graça, ela é suficientemente bastante para nos fortalecer, para nos erguer, para nos deixarmos firmes em meio a todas as nossas fraquezas. Porque a nossa dependência não está no nosso poder e no poder de nenhum homem. Mas, ó Deus, a nossa firmeza de fé, os nossos pés estão sustentados no poder que é Teu, Senhor, para o louvor da Tua glória. Ser conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos homens e mulheres de fé e que possamos viver na completa dependência de Ti. Porque nós não confiamos em carros e nem cavalos, mas a nossa confiança está no Senhor, Deus das nossas vidas. Pai Santo, eu oro por aqueles que ainda não Te conheceram, mas que possam Te conhecer, ou se não, que nesta noite já Te conheceram. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que eles possam, e nesse momento com certeza eles estão refletindo e dizendo: quão tolos eu fui, quão tolo eu fui, mas agora não me firmarei mais em mim mesmo e em nada que é efêmero e passageiro, mas somente colocarei minha vida completamente alicerçada no Deus da minha salvação. Se assim, meu Deus, com eles, é como Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus os abençoe. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, derrame graça, misericórdia sobre nós e que possamos a todo momento termos a certeza em nosso coração que, se somos do Senhor, Ele é também nosso. E se Ele é por nós,
quem afinal será contra nós? Confie no Senhor da sua salvação. Eu tenho certeza que desde quando você o conheceu, Ele nunca te decepcionou. E jamais te decepcionará. Porque Ele é fiel. Forte abraço e beijo no coração de todos.